Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Victor Osimhen, porque fica uma grande dúvida do que será ele neste mercado, né? Será que ele ainda vai ficar na Napoli? Será que ele vai para o PSG? Será que o Chelsea ainda volta atrás dele? Será que vai para a Arábia Saudita? Porque, segundo o Fabrício Romano, essa possibilidade não está descartada, né? Imagina um cara que há um ano atrás, né, pegando antes dessa última temporada, que não foi ruim, né, mas obviamente não foi a melhor dele, é o cara tá top 5 de centroavantes da atualidade, né, um cara quase que incontestável para muita gente, né. E assim, eu não acho que não houve uma grande mudança disso, né, ele ainda é considerado um centroavante top, mas ainda há dúvidas sobre ele e eu acho que o valor pedido é o que tem sido o maior impeditivo para o negócio sair do papel, né? E assim, ele sempre manifestou o sonho de jogar na Premier League, né, de ir para o campeonato inglês, e essas portas no momento não se abriram, né? Alguns pensavam, o Arsenal vai ir atrás, mas nada se fala do Arsenal. O Arsenal diz que ainda pode ir atrás de um centroavante no mercado, mas a movimentação por isso é zero, né? E assim, a gente parar para pensar, algumas possíveis alternativas saíram do mercado para vários clubes. Por exemplo, Alexander Isak, ele seria vendido pelo Newcastle para equilibrar as contas para o fair play. Não foi, o ano fiscal encerrou. O ano fiscal é de junho para julho. A temporada nova começou oficialmente dia 1º de julho. Acabou esse negócio de ano fiscal. As contas da temporada passada foram fechadas. O que a gente está vendo agora, né, é os gastos dessa temporada. Então, clubes teoricamente podem gastar mais, mas ainda assim tem aquele negócio de vender, né, de ainda tem que acabar fazendo alguns tipos de negociação para tentar abrir espaço para gastar. Então, vamos falar um pouco das opções do Osimhen. A primeira, que eu acho que está ficando a mais provável, ficar na Napoli. Isso sim é uma grande possibilidade pelo fato de que o Aurélio De Laurentiis, que é o presidente da Napoli, ele está pedindo pelo menos 110 milhões de euros, né? Esse talvez seja o menor valor que sai na imprensa de algo confirmado, né? De que, olha, PSG ofereceu 80, eles querem 110. É uma distância muito considerável, 30 milhões de euros, ainda mais para um time que tem dois centroavantes que recebem muito dinheiro e no momento não há nenhuma garantia de vender nenhum deles. Então, assim, a situação é essa, né? O Aurélio De Laurentiis quer 110 milhões de euros e a possibilidade da saída dele só se ele abaixar esse valor para menos de 100 milhões, né? E aí o próprio Osimhen, dependendo das condições, vai ter que abaixar o salário dele. Será que ele vai querer isso, né? Porque assim, vamos pensar nos clubes da Premier League, né? Ninguém está disposto a pagar 110 milhões de euros pelo Osimhen agora. Ninguém quer pagar multa rescisória. Lembrando que multa rescisória, ela às vezes é só um indicativo do quanto que o clube quer receber pelo atleta, né? Então, a verdade é, a gente tem essa questão da multa rescisória, né? Ela, se ela fosse cobrada de uma maneira assim definitiva, de uma vez só, aí assim, o clube teria que gastar 130 milhões de euros de uma vez. Isso não acontece, né? Eu nunca me lembrei de uma transferência que pagaram um volume tão grande de dinheiro de uma vez só. Os clubes parcelam suas compras. E aí que a gente entra no X da questão em relação ao Chelsea. Por quê? O Chelsea, eles precisam vender para gastar no momento, porque qual é o preço que se paga por fazer um grande volume de contratações, mesmo algumas não sendo tão caras? Você vai acumulando gasto, né? Eu, por exemplo, vou pegar aqui os exemplos, ó, vou pegar 3 coisinhas aqui. Eu comprei essa manete aqui, e de fato eu comprei, né? Ela vale ali, vamos supor, 300 reais. Isso daqui não é um valor hipotético, né? Eu parcelo algumas vezes a compra para poder ter mais manobra. Vamos supor que eu parcelei de 5 vezes. Aí é 60 reais a cada ano. Então, se eu tenho 180 reais para gastar em uma janela, aí você acaba comprometendo um terço. Mas é uma transferência de tanto dinheiro, né, de 300, que eu consegui fazer por 60 parcelando por 5 anos. Ah, eu preciso de outra peça. Aí vou supor dessa daqui. Aí eu tenho aqui isso aqui que vale 100, aí eu parcelo de 5, 20. Então você vê ali, o orçamento vai ficando cada vez menor por um período longo de anos. Pode não estar gastando tanto dinheiro para as transferências desse ano, o Chelsea ainda não gastou 100 milhões de euros nos jogadores que contrataram. Até agora, Desbury Hall, a Darabioui foi inclusive de graça. Então assim, o Chelsea não tem gastado tanto até agora e até vendeu um certo valor. Mas tem os gastos dos jogadores que estão vindo atrás. É por isso que eles conseguiram contratar tanta gente, porque eles estão parcelando tudo. E aí, para cobrir todos esses gastos, fica uma margem pequena para gastar agora, mesmo que você consiga parcelar um cara como o Osimhen. A gente tem que lembrar, ele é um jogador caro. Mesmo que você consiga reduzir, vamos supor, para 80 milhões, o que o PSG queria. Cara, caro pra cacete, entende? 80 milhões de euros é grana demais. Então, essa é a questão. Aí o Chelsea teria que fazer o seguinte, fazer uma negociação de troca
que não é troca. Porque assim, quando você faz uma negociação troca mesmo, colocando a troca, né, você acaba, eu acho que quase nenhum clube faz isso, né, inclusive, mas você acaba ali não dando ao outro time gasto na contabilidade, sim, apenas o que ele vem para ele, né? E nesse caso seria até bom para Napoli, mas o que eles precisariam fazer era comprar o Osimhen por certo valor e pedir a Napoli em compensação a compra do Lukaku por certo valor, entende? Porque o Lukaku quer ir para a Napoli quer contratar ele, o Conte quer ele. Então, é esse tipo de coisa que eu me vejo que ingessa o Chelsea. E talvez, para conseguir o Osimhen, tem que se vender o Chalobah e vender também o Gallagher. Porque aí você consegue pelo menos uns 70 milhões de libras em lucro puro no fair play, e aí viabiliza a negociação, entende? Mas eles precisariam vender esses caras para ter fluxo de caixa agora, para conseguir viabilizar a transferência. Vai acontecer? O Chalobah, eu acho que sai. Eventualmente, acho que algum time vai conseguir contratá-lo. O Gallagher me parece mais difícil. Nenhum clube está disposto a pagar tanto dinheiro, ainda mais com um ano só de contrato. Então, a ver o que vai acontecer nesse aspecto. O PSG depende da venda dos seus atacantes, de um deles pelo menos. É insustentável ter o Osimhen, Gonçalo Ramos e Kolo Muani juntos. Assim, dois jogadores que seriam titulares na maior parte dos clubes da Europa, mas ao mesmo tempo foram contratados por uma grana muito alta e você não pode aceitar uma transferência muito menor pelo que contratou, porque isso tem um péssimo impacto de fair play, embora o PSG pareça acima dessas regras. Então, vamos ver o que acontece nesse aspecto. Mas vai lembrar que o PSG na França pode não ter que cumprir tantas regras, mas na UEFA sim. E aí a gente pega que o Arsenal pode ser uma alternativa, mas até agora um clube lento para vender jogadores, nada até agora sendo feito nesse aspecto. E assim, é um clube que gastou muito dinheiro e ganhou muito pouco em vendas nos últimos anos. E aí faltaria talvez abrir mais espaço, vender o Gabriel Jesus, o Nketiah, e nada até agora de progresso nesse aspecto. Então, a Arábia Saudita vira oportunidade aí para, olha, quem sabe, porque a gente pode pagar esse dinheiro todo, e aí teria que ser do Osimhen aceitar essa proposta, né? Porque assim, o Chelsea já conseguiu vender o Lukaku para a Arábia Saudita várias vezes, só que ele não quis sair. E aí o Osimhen vai ter que decidir. Continua batalhando pelo sonho de jogar na Europa, na Premier League, lutando contra o Aurélio De Laurentiis, ou ele aceita o dinheiro saudita? Porque, eu vou ser sincero, eu não duvido ele aceitar o dinheiro saudita. No momento, não duvido. O Al Hilal é o time que quer contratá-lo e tudo isso, né? E assim, se ele quisesse ir para a Premier League, né, já teria uma possibilidade, né? Ele aceitou, por exemplo, o PSG não paga salários pequenos, então eu não sei se vai ter acordo com o Chelsea. Se ele quiser mesmo jogar na Premier League, talvez ele lute por isso, mas a Arábia Saudita paga os salários que eles querem e paga o que o De Laurentiis quer. Então, para ele, pro De Laurentiis, a melhor coisa também vai para a Arábia Saudita. E lá eu só consigo ver dois clubes contratando o Victor Osimhen, o Al Hilal e o Al Nassr. Eu não duvido o Al Nassr ir atrás dele também não. E assim, o cara jogando ao lado do Cristiano Ronaldo, entende? Eu imagino o marketing que isso não ia dar, né? Então assim, vamos ver o que acontece nesse aspecto, mas assim, o Fabrício Romano falar que a porta tá aberta para a Arábia Saudita me impressionou um pouco, porque ele já até falou, inclusive, na temporada passada, que houve valores muito grandes que ele havia rejeitado naquela época, porque não sentia que era o momento, mas talvez agora, nessa situação, né, acabe ficando ali uma janela que ele não vai fechar se ele realmente quer sair da Napoli. Mas ficar no clube não é ruim, vai trabalhar com um técnico brilhante como Antônio Conte, tende a jogar muito bem nesse esquema, eu acredito que tende a dar certo, né? Eu acho que o Osimhen dentro da Napoli não é uma coisa que o Conte, meu Deus, vou ter que trabalhar com o Osimhen. Pra mim ele é melhor que o Lukaku nos momentos atuais, mas a questão é, aqui ele vai querer ficar na Napoli, né? E assim, ele ter renovado o contrato dele, eu acho que dificultou mais a saída do que ajudou, né? Porque ele via talvez a possibilidade de, olha, eu vou dificultar, assim, eu não vou querer ficar aqui, né? Eu quero fazer ali um contrato com multa rescisória acessível, só que a multa rescisória acessível ainda é grande, né? Tipo, mais de 100 milhões, né? Ninguém paga isso tudo de uma vez, e o De Laurentiis é difícil, né? Ele ficou mais um ano de contrato, é muito pouco, mas a multa rescisória atrapalha muito, porque se ele não tivesse renovado o contrato um ano, o que aconteceria? Ele estaria agora na última janela que a Napoli poderia vender ele, né? Sem que, assim, eles pudessem ter aquela barganha, não, porque o contrato é longo. Não, porque se fosse o último ano de contrato, a partir de janeiro ele assinava um pré-contrato com qualquer equipe. Então, a pressão sobre a Napoli seria muito grande. Isso já fez, por exemplo, eles venderem o Koulibaly. Então, é aquele negócio. Tem um momento que o cara vai ter que ceder para algum tipo de exigência dos clubes. Porque é aquele negócio. Uma coisa é você, tipo assim, ser duro nas negociações. A outra é ser inconsequente. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.